Bem-vindos. Nesse vídeo será apresentada a resolução de um problema no qual é analisado um circuito conhecido como ponte de Wheatstone. Esta configuração de circuito é conhecida como ponte de Wheatstone. É composta por uma fonte de tensão contínua e 4 resistores R1, R2, R3 e R4. A ponte é considerada equilibrada quando esta tensão Vy entre esses dois pontos é igual a zero. Nesse problema são fornecidos os seguintes dados: a tensão da fonte Vx de 12 volts, a potência fornecida pela fonte de tensão, que é 72 watts, essa corrente I de 2 amperes, o valor do resistor, da resistência do resistor R1, que é 1 ohm, e a resistência do resistor R4, que é 2 ohms. E são solicitados os valores de R2, R3 e Vy. Vamos começar calculando essa corrente IF fornecida pela fonte. Para isso, vamos utilizar a expressão de cálculo da potência. Potência igual a tensão vezes corrente. Vamos utilizar a forma corrente igual a potência sobre tensão. Como aqui nessa fonte a potência é 72 e a tensão é 12 volts, e F será igual a 6 amperes. Conhecida essa corrente, podemos aplicar a lei dos nós sobre este nó para calcular a corrente IA. A lei dos nós nos diz que a soma das correntes que entra, 6 amperes, é igual à soma das correntes que sai, 2 mais IA. O que nos leva a IA igual a 4 amperes. Agora podemos calcular essa tensão VR1 sobre esse resistor, utilizando a lei de Ohm, tensão igual a resistência vezes corrente. Então a tensão será 1 ohm vezes a corrente de 4 amperes, nos dará VR1 igual a 4 volts. De forma análoga, essa tensão VR2 sobre o resistor R2 pode ser calculada utilizando a lei de Ohm e será igual a 4R2. Podemos agora utilizar a lei das malhas para calcular o valor de R2. Utilizaremos essa malha aqui, menos 12, mais 4 R2 igual a zero, o que nos leva a R2 igual a 2 ohms. Para calcular essa tensão sobre o resistor R3, VR3, vamos novamente aplicar a lei de Ohm, R vezes I. Teremos então VR3 igual a 2R3. De forma análoga, essa tensão VR4 será igual a 2 amperes vezes 2 ohms igual a 4 volts. Para calcular o valor de R3, vamos utilizar a lei das malhas, utilizando esta malha. Menos 12, mais 2R3, mais 4 volts, igual a zero. Portanto, R3 igual a 4 ohms. Finalmente, para calcular essa tensão Vy, vamos colocar aqui a tensão sobre esse resistor de 4 volts, que havíamos calculado antes, e aplicar a lei das malhas a esta malha. Menos 12, mais 4, mais Vy, mais 4, igual a zero. Isso nos leva a Vy igual a 4 volts. E com isso, encerramos a resolução deste problema.